Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio Abreu. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Então, pessoal, hoje vamos falar de Movida, né? Ah, uma operação que foi executada no dia de ontem, né, dia 12 de dezembro. Aqui, vou explicar o seguinte, né? A primeira impressão que passa é que é assustador, né? Eu trabalhei ontem aqui no campo negativo, né, por um período, né? Pode observar aqui, ó, o pavio gigantesco que foi gerado ontem por Movida, né, que chegou a alcançar aqui minha média de 200, essa linha rosa, né? Foi algo muito atípico, né? Historicamente, aqui no movimento de preço dessa ação, não vi isso acontecer, né? Então foi bem estranho o movimento, né? O papel chegou a despencar aqui 10%, né? Então, foi meio aqui a gente teve que colocar em prática alguns ensinamentos aí que a gente teve aí durante a vida de trade, né? Então, se você não tem muita experiência com a alavancagem que a corretora te entrega, tá? Aqui eu vou te explicar o que pode acontecer, né? Quando você, quando você não sabe usar a alavancagem, né? Então, como todos sabem, eu tenho uma margem de garantia de 5K, né? Essa garantia, a corretora deixa eu usar até 40 vezes, né? E chega a ser um absurdo, né? Então, se você tem aqui 5 mil, eu posso alavancar em 40 vezes, a gente está falando aí em 200 mil reais, né? O problema é que se o mercado voltar a 1%, praticamente metade da minha garantia, né, vai ser consumida. Então é perigoso, pessoal, você utilizar de toda a alavancagem que a corretora te oferece, né? É atentador, realmente é atentador. Você com 5 mil, operar 200 mil, se o mercado sobe 1%, se o papel sobe 1%, você tira 2 mil, né? É muito tentador, só que é perigoso, né? Então a gente precisa tomar certo cuidado com a alavancagem. Essa alavancagem tem que ser usada com inteligência. Tem o momento certo, né, de você entrar na operação. A hora e a técnica, né, de você entrar na operação. Então, aqui eu vou citar esse movimento que a gente teve ontem como exemplo, né? Por exemplo, eu cheguei a ficar 1.250 negativo, né, a 1 hora da tarde. 1.260, né, às 13h07, né? E fechamos o dia positivo em 735, né? Então, a gente e chegou a ficar negativo 1.260 e conseguimos encerrar o dia com 735 positivo, né? Isso usando uma técnica para você operar, né? Fazer o preço médio, né? Perigoso fazer o preço médio, nada garante, né? Nada garante que, o, que vai dar certo, né? Mas você vai usando a técnica, né? A partir da hora que você entra no trade, não tem mais como voltar atrás. Ou você assume o que você determinou, no meu caso aqui é 4%, né, da operação, né? E eu já tenho um plano de fazer a montagem em até 5 vezes, né?
No caso, eu começo com 5 mil, por exemplo. Então, eu posso chegar a 25, né? Então, eu já tenho um cálculo para isso, né? Já me preparei para isso. Então, aqui foi o resultado, né, de movida nesse dia, né? Tem uma operação aqui do índice, mas eu operei movida, né? Resumo da operação, simulador aqui a gente não tem nada, eu estou operando minha conta real mesmo, né? Eu tive aqui a operação índice e tive a operação em movida. Então, a gente vai falar sobre essa operação de movida. Então, aqui, pessoal, o que acontece? Qual é a decisão de entrar nessa operação? Primeiro, eu tenho aqui um indicador de volatilidade que ele me indica, por exemplo, historicamente, você puxa um ano para trás, 2 anos. Então, historicamente, 1,88 em média é o afastamento da VWAP, né? Lembrando que a VWAP é um preço médio aí dos grandes operadores, né? Então, aqui eu tenho uma média de 1,88 é o afastamento do preço da VWAP, né? Então, esporadicamente aqui eu tenho 3,88, mas raramente isso acontece. Então, o histórico para essa ação é de 1,88. Então, eu tenho essas linhas aqui. A linha branca é a VWAP, né? Que é o preço médio dos grandes operadores. E eu tenho o afastamento da parte de baixo e eu tenho o afastamento da parte de cima, né? Em média, ele chega a 2,07, né? Que é o momento que eu posso estar saindo da operação. Então, eu posso entrar na operação 1,88, a parte de baixo, negativo, né? Preço caindo. E eu tenho a expectativa de sair lá em 2,07, que é a parte de cima, que é a banda de cima, essa VWAP, né? Então, qual que foi a minha ideia? Logo nas primeiras horas, às 11h40, o preço já tinha afastado aqui 1,88 da VWAP, a VWAP é essa linha branca, né? Então, o preço já tinha afastado 1,88, gerou aqui um renco de exaustão, que seria o meu ponto de entrada, só que nesse momento aqui eu perdi esse ponto, né? Não consegui colocar a ordem, porque tem que ser muito rápido, o preço veio caindo muito rápido, ele subiu muito rápido, então eu não consegui colocar a ordem. Então aqui eu esperei um segundo momento, o preço veio caindo, ultrapassou a linha verde, que é o meu 1,88, imediatamente eu coloquei uma compra aqui nessa região, né? Com expectativa de sair aqui na VWAP, 1,60 aqui para cima. O preço continuou caindo. Até aí normal, né? Normal da operação. Chegou aqui nesse outro ponto de exaustão, né? Eu entrei aqui com 5 lotes, e aqui eu entrei com mais 5 lotes. Então, como é que eu faço o preço médio dos lotes? Eu tenho aqui 11 com 30, 5 lotes. Depois aqui eu tenho 11, 10, 5 lotes. 11, 10, 5 lotes. Toma. E o preço continuou caindo, porque a expectativa era de sair na VWAP. Então, a minha segunda entrada já estava aqui abaixo da média de 20. Tecnicamente, a média de 20 ela é um suporte, né? Um suporte. Até aí normal, afastou um pouco, gerou um pavio, aqui observando. Aqui, se vocês observarem, gerou um volume
né, grande de compras aqui nessa região, na casa do 1110, onde eu fiz a compra. Eu fui lá no livro, tinha lá Itaú, XP comprando nessa região, 11.10. E eu tinha outras compras aqui no 11. Então tem o livro aqui, pessoal. Então eu fico observando quem são os agentes compradores e as quantidades, né? Então eu tinha XP, né, com lote grande aqui e 11 com 10, né? Então eu decidi entrar porque era um outro ponto de exaustão, né? Então eu uso muito esses pontos de exaustão para fazer novas compras. Entrei com o segundo lote. O preço continuou caindo. Aqui gerou um outro ponto de exaustão. Eu resolvi não entrar por quê? Porque lá no livro eu tinha uma oferta da XP com Itaú bem relevante nessa região. E tinha uma outra oferta também relevante aqui um pouco mais para baixo, né? E nesse momento, o que eu vi aqui? Opa, média de 200, aqui embaixo. Então, a minha decisão foi, eu pulei essa entrada, né? Seria uma entrada normal, com outro lote. Pulei porque eu vi lá no livro que tinha uma quantidade maior de compras aqui, na parte de baixo, né? Então, aqui eu decidi entrar com mais 10 lotes. Então, aqui eu entrei com 10,68, 10 lotes, soma. Então, o preço ficou aqui trabalhando nessa região do 10,68. Aqui, ó. Então, teve muita negociação aqui no 10,68. Né? E como tinha uma média de 200 aqui embaixo, que seria um outro suporte, e no livro tinha uma compra com 10 com 35. Tinha uma compra relevante aqui na parte de baixo, 10 com 35. Né? Então, aqui o preço trabalhou, veio outro ponto aqui de exaustão, né? Esse ponto aqui daria 1,60, né? Caso fosse a primeira entrada do dia, teria liquidado aí com 1,5%, né, nessa operação aqui. Mas, enfim, o preço continuou trabalhando, veio esse outro ponto de exaustão e desabou. Então, aqui, 12,45, pode ver que foram 15 minutos aqui, ó. O preço trabalhando aqui nessa parte de baixo. Como eu estava próximo aqui da média de 200 e tinha um ofertante grande aqui nessa parte de baixo, hoje já não vai aparecer mais porque foi ontem, né? Então, essa região aqui, ó, 10,37, aqui as ordens da XP, ó. Ela renovou esses lotes, mas tinha aqui 10, tinha 15, 20. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui nessa região, né? Então eu decidi manter, eu decidi apostar mais um pouco, porque o meu preço médio da VWAP, que é a média dos grandes operadores, estava lá com 10,92. Então, quando chegou nesse momento aqui, eu já estava a 5% da média, né, dos grandes operadores. Então, aconteceu aqui uma outra exaustão. Aqui, nesse momento, eu fiz outra conta, entrei com 20 lotes, 10,41. Então, aqui, 10,41, eu entrei com 20 lotes. Né? Totalizando 40 lotes. Lembrando que eu posso entrar até 50. Né? Então, eu já tenho isso já estudado, né? Já tenho isso, eu faço isso desde 2019, então é assim que eu opero, né? Eu entro no ponto, né, técnico,
E se algo acontecer, então eu posso descer o preço por 5 vezes, até 5 vezes o lote que eu comecei a trabalhar. Então, no caso ali, eu comecei com 500, então eu poderia terminar com aliás, desculpa, são 10 vezes, né? A minha conta garantia, eu posso alavancar até 10 vezes. Então, meu primeiro lote ali o meu primeiro lote aqui, que foi de 5.000, é isso? É, 500, 11,30, 500, dá mais ou menos 5.000, 5.500. Então, eu posso operar até 10 vezes, até 50 mil eu consigo operar né, saudável, né? É uma alavancagem saudável. Lembrando que eu posso, a minha conta, eu posso usar até 40 vezes, mas isso já não é, né? O risco é muito alto, né? Então, até 10 vezes eu estou acostumado a trabalhar. Então aqui eu decidi entrar com mais 20 lotes, totalizou 40, então aqui a gente divide por 40 lotes. Então a gente chegou aqui no preço médio de 10,67. Chegamos aqui nessa região aqui, 10,67, onde eu já tinha também uma região bem trabalhada aqui no preço. Ó. Cada pavio desse aqui, pessoal, é uma área de negociação, né? Então, quanto maior aqui o range aqui, ó, maior foi a área de interesse. Então, eu tinha ali meu preço médio numa área de interesse bacana, né? E eu tinha, a partir dessa área de interesse, eu ainda tinha 2%, 2% ali para VWAP, né? Como eu procuro encerrar minha operação na VWAP, então está dentro do que eu busco no dia a dia, né? Entre 1% e 2%. Então, beleza, ali foi meu último lote. Eu poderia entrar com mais um, né? Mas ali já estava na média de 200, uma média bem respeitada pelo mercado. A oscilação foi muito grande, foi anormal. A gente percebe aqui pelo histórico, né? O afastamento do preço da sua média, que é de 1,88, ontem chegou a 6, né? Tá vendo? Historicamente, desde o início do ano, ó, em algumas ocasiões chegou ali no 3,90, ali, 3,88, 3,90. Mas ontem realmente foi algo muito atípico, né? Não precisava ver notícia, não tinha nada, enfim. Então, é pura especulação, porque o preço médio dos grandes operadores está aqui, né? Como é que eu sei? Eu tenho aqui uma outra ferramenta, que é o Times in Trades. A gente pode usar aqui essa opção aqui, ó, que é o saldo, evolução aqui, ó. É tudo ferramenta que é preciso aprender a operar, pessoal. Na hora que você está ali no trade, você tem que saber para onde ir, né? Saber quem está operando ali, quem são os grandes operadores, né? Então, na bolsa a gente tem os CPFs e tem os grandes operadores, né? Eu sou um CPF. Então, eu participei ali com 4.000 ações, mas tinha corretora lá com 100.000 ações. No caso aqui, ó, por exemplo. Aqui, por exemplo, ó, hoje a UBS, por exemplo, o preço médio dela, a UBS comprou, hoje ela comprou 1.200.000 ações. Peraí, pessoal. Vou ver aqui o preço médio dos compradores.
Peraí, pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não uso muito essa a média. Isso, acho que eu tirei por algum motivo. Então, aqui eu tenho, hoje, por exemplo, o pregão de hoje. Eu tinha o OBS comprando 1.150.000 ações a um preço médio de 11,56. Aqui a média, a VWAP, 11,54. Então, a partir do momento que eu sei que uma OBS está comprando 1 milhão de ações a um preço médio de 11,56, opa, né? Eu, como pequeno operador, CPF, quero seguir os grandes. Quero ver quem está comprando, quem está fazendo o preço médio do mercado. Então, aqui eu tinha. Né, esse é hoje, né? Mas no caso de ontem, eu não lembro mais quem era. Mas, enfim, eu sempre vejo quem é a ponta compradora e aonde que está o preço médio. E o preço médio aqui é a soma de todos os grandes operadores. Então, você tem o pessoal aqui que está vendido. Por exemplo, aqui, a Merrill, ela está vendida em 700 mil contratos. A XP em 700 mil. BTG em 344. Então, a soma de todas essas corretoras dá esse preço médio, 11,54. E eu observo bem quem são os compradores do dia. A JP Morgan, né? Comprou 500 mil ações. Então, eu procuro verificar quem são os compradores, né, do dia, né? Por que ele está comprando? Qual que é o preço médio dele? Então, eu verifico o preço médio desse grande operador com a VWAP do dia. Então, se o preço está muito afastado lá embaixo e eu tenho um comprador aqui na ponta, né, comprando 1 milhão de ações a esse preço médio e eu estou com o preço muito afastado lá embaixo, é nesse momento que eu tomo a decisão de aumentar os meus lotes. É o que aconteceu aqui ontem. Então, eu tinha o preço médio dos grandes operadores aqui na região do 10,93, nessa região aqui mais ou menos. Pode ver que, ó, teve muita negociação aqui nessa área. Olha o range aqui, ó. Eu desconsidero todas essas outras regiões, tem ranges menores, né? E fico observando aonde estão os ranges maiores. Então, procura operar nessas regiões. Porque é aqui que estão as grandes compras. Ou as grandes vendas, né? É a troca de lote. Enfim, a gente nunca sabe, não tem como saber. Né? Mas eu procuro seguir esses movimentos. E qual a média principal do mercado? Média de 200. Né? Então, como eu tinha já essa operação aqui caindo 10% e indo de contra a média de 200, chegou nesse momento aqui e resolvi dobrar a aposta. É um risco. Por isso que lá eu cheguei a ficar negativo R$ 1.200. E é por isso que você precisa ter uma garantia, né? Uma garantia pelo menos 5 vezes, né? Para você não se assustar. Eu diria 10 vezes. Por isso que o ano que vem, 2024, eu vou aumentar essa caixa para 10K. Então, esse é o perigo da alavancagem, né? Num dia que o mercado está atípico, né? Porém, você precisa saber utilizar das ferramentas, né? Então, as ferramentas que eu utilizo, né, nesse operacional é a VWAP, né? Então, quando eu tenho um afastamento do preço muito longe da VWAP, muito me interessa fazer compras, né? Porque o trabalho do trader é exatamente esse: comprar barato, né? Comprar o mais barato possível e vender lá no preço médio dos grandes operadores. Esse é o nosso trabalho. Então, aqui a gente foi descendo as operações, né? Cheguei nesse preço médio e eu tinha a VWAP aqui. Então, quando a operação
começou a deslanchar, né? Então eu já fui soltando um pouco dos meus lotes, né? Então eu soltei 500 aqui, nessa região, já tinha aqui um ponto de encontro aqui nessa área, essa área, ó, 10,75, foi aqui, ó. Teve muita troca de lote aqui nessa região. Então eu já decidi soltar um pouco aqui, porque eu estava muito alavancado, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava alavancado 10 vezes, né? Meu preço médio estava 10,67. Eu estava com 4.000 ações. Então, eu estava muito próximo do meu máximo de alavancagem, que é 50 mil. Então, eu estava muito alavancado, né? Muito alavancado, né? A gente fica... Quando você... Assim, você se prepara para isso, né? Você tem uma preparação para isso, mas você fica num campo muito... Você não sabe o que está acontecendo. É externo, né? Fora, o que que levou a... não tinha nenhuma notícia, né? Eu olho as notícias, não tinha nenhuma notícia relevante para essa empresa. Então você fica à mercê. O que que será que está acontecendo? Será que é pura especulação? Né? Quando você vê o preço fugindo muito da média ponderada aqui dos grandes operadores, algo está acontecendo. Algo muito estranho está acontecendo, porque não é normal. Normal o preço oscilar aqui, 2, que é o que mostra o histórico do papel, né? O preço oscila aqui entre 1,9 e 2,10. Essa é a oscilação natural da ação, né? Cara, esse dia aqui eu julguei como sendo um dia de especulação pura, porque realmente não tinha nenhuma notícia, né, que pudesse corroborar com essa situação aqui, né? Então, quando ultrapassou aqui meu preço médio, eu já fui desalavancando. Então, aqui já saí com 1.000, aqui eu soltei mais 1.000, né? Então, nosso preço médio já foi vindo mais para baixo. E quando chegou na VWAP, eu soltei 1.500. E deixei 500, deixei outras 500, que foi o meu início do dia, para soltar um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque quando chegou aqui na VWAP, o 10,91, foi aqui, ó. No meu livro de ofertas, que é esse sinalzinho aqui, ó, estava aqui para cima, né? Hoje ele está aqui em 11, né? É o meu livro virtual, pessoal, né? Eu fiz a configuração aqui só para ele me mostrar acima de 100 lotes, para mim não ver... Eu só quero ver quem são os grandes operadores. Aqui, por exemplo, aqui está para 25 mil ações, né? Aqui eu posso colocar para 10 mil, vai. Vamos colocar aqui para 10 mil. Tá vendo? Então, aqui no meu livro, eu consigo ver onde estão os grandes operadores. Por exemplo, hoje, né? Hoje, no dia 13, tinha lote aqui de 10 mil aqui, outro com 10 mil aqui. E onde foi parar o preço de hoje? Hoje eu não operei essa ação, mas operei ontem, né? Mas aonde foi parar? No 11 reais. No 11,90 aqui, ó. Aonde tem um ponto de venda? 12,10. Vamos dar uma olhadinha lá no livro para ver quem é o vendedor? Safra. 12,10. Eu tenho o Banco Safra colocando 20 mil ações à venda. Pode ser um ponto de resistência quando chegar nessa região. Tecnicamente, é um topo. É o topo desde outubro. Então, vai ser uma resistência aqui em 12,10. E eu tenho outra resistência aqui em 14, que é a XP, com 14 mil lotes, né? Então, para isso eu uso esse livro virtual, né? Então, no momento que eu desalavanquei, eu tinha os ofertantes aqui nessa região aqui, mais ou menos, e era a VWAP.
Então, eu soltei uma parte aqui, como eu tinha ofertantes aqui um pouco mais para cima, eu fui carregando o preço, né? Olha só, como a marcação é importante. Ó, o preço ele oscila 2,10 acima da média da VWAP, ó. Foi onde eu soltei, ó. 2,10 acima da VWAP. Soltei o lote, o restante final. E durante o dia, aqui já era, que hora já era 14 horas. Após as 15, não é interessante ficar no mercado mais de ações, porque o volume de negócios costuma baixar muito, né? Mas o preço continuou aqui nessa região, ó, né? Respeitando exatamente o histórico do papel, né? O histórico é exatamente esse. O preço ele circula entre 1,9 e 2,10, né? Que é entre a linha verde e a linha vermelha aqui, ó. E a linha branca é a VWAP. Então, esse você precisa, o operador precisa estar preparado, né, para esses dias assim de grande oscilação, né? Você tem uma caixa de ferramentas, né, e você precisa saber utilizá-las, né? Não sair comprando em qualquer lugar. Você tem que escolher pontos técnicos, né, para você ir se alavancando, saber o tamanho da sua alavancagem e se essa alavancagem der errado, o quanto você pode perder no dia. Então, isso você precisa, né, tem que fazer essa conta. E aqui, no meu caso, como eu trabalho há muito tempo o preço médio aqui dos grandes operadores, eu, por muito tempo, observei que o preço sempre foge e volta ao preço médio. Tá vendo? O preço se afastou aqui, chegou a se afastar do seu preço médio 5%. Mas, se você olhar para trás, historicamente, tá vendo? Puxa um ano, ó, cresceu lá em cima, deu uma venda, ó, exaustão. Aqui, ó. Que são ferramentas, pessoal. São ferramentas que você precisa saber utilizar, né? Aqui eu tenho exaustão de compra e eu tenho exaustão de venda. O preço se afastou demais, era 11h10 da manhã. Coloca uma venda, né? Aciona a venda e solta na VWAP. 3,8 aí de lucro nessa operação. Então, toda vez que você vê o preço se afastando demais, né? Acendeu aqui o renco vermelho, exaustão para venda, ou azul, exaustão para compra, não tem que pensar duas vezes. Você só precisa saber quanto você pode entrar alavancado, né? Você precisa ter uma garantia na corretora, né, que te permita fazer as alavancagens né, sem correr o grande risco de perder tudo, né? Então, para esse dia que serviu como lição, né, para tomar muito cuidado com a alavancagem, não procurar ver as notícias, ver o que está acontecendo, tecnicamente, ver onde estão os pontos de resistência. Aqui eu tenho uma média de 20, que ela é muito respeitada pelo mercado, eu tenho a média de 200, que é a média de longo prazo, né? Então, quando o preço está chegando aqui próximo da média de 200, opa, resistência, né? O quanto o preço está afastado da VWAP, né? Então, aqui ele chegou no 10,34. Ó. Então, você tinha uma média de 200 e você tinha uma VWAP lá 5% logo acima. Então, supondo que eu não fiz nenhuma dessas compras aqui durante o dia, cheguei no mercado aqui às 13 horas. Opa, aqui seria um ótimo negócio. Porque eu cheguei no mercado às 13 horas, o preço está na média de 200, eu tenho um renco de exaustão, né? O preço está 5% afastado da sua VWAP, né? E você tem um grande operador lá você está vendo quem são os grandes operadores e qual o preço médio deles. É o momento de tomar a decisão, né? É certeza? É 100%? Não, não é 100%.
papel poderia despecar, poderia continuar caindo e chegar a cair 20%, vir aqui para baixo, né? É normal? Não, não é. Puxar o histórico da ação, você dá um zoom na tela aqui, ó. Tá vendo? Normal isso acontecer? Não é normal, né? Com esse indicador aqui do nosso colega Júlio Bussoli, pode marcar aqui, ó, os grandes eventos. Tá? Então você tem aí durante o ano onde estão os grandes eventos, né? Colocar um alerta e quando acontecer, já fica esperto, né? Esperto. Então, aqui foi um grande evento que aconteceu e nem chegou próximo aqui, ó, por exemplo. Ele não chegou nem, não chegaria nem dar o alarme, ó. Foi para essa grande barra aqui, ó. Essa aqui é uma barra de alta, né? Então é estranho, mesmo que é estranho. Essa aqui é uma barra de alta, uma barra positiva, e de repente, em poucos dias depois, você vê uma barra negativa dessa, gigantesca, né? Então, tecnicamente, você passa uma linha aqui, opa, se eu tenho um dia aqui que foi extremamente positivo, aí, pessoal, a barra tá branca, porém o fechamento dela em 10. É isso mesmo, a barra positiva. Então, você tinha ela como suporte. Onde o preço veio buscar? 10,32. Você pode fazer essas análises na hora, entendeu? A ação ela não é igual ao índice que cai muito rápido, né? Sobe muito rápido. A ação é devagar, você pode colocar aqui uns 15 minutos, né? Ficar observando o que está acontecendo aqui nos 15 minutos, onde eu fiz as compras, ó. Sempre no final da barra de 15. Né? Então, o bom de trabalhar ações é isso. Né? Você tem um espaço que dá para você abrir o gráfico e ver, opa, o que está acontecendo? O preço está despencando, tem essa barra aqui positiva nesse dia, opa, aqui é um suporte. Tem uma média de 200 aqui no diário, opa, outro suporte. Né? Então, tudo isso você pode ir analisando para ver o tamanho do que você pode fazer de alavancagem. Então, essa é a expertise, né? De você saber utilizar a alavancagem. Essa é em cima das ações, essa é a expertise. Então, para esse dia aqui, uma caixa de 5K, tem lá em Tesouro Direto, encerrou o dia com 735, 14%. Em uma única ação, em um único dia. Aqui, gente, eu estou falando da minha meta do mês. No mês passado eu fiz esse projeto em novembro, o mês todinho, né? Pequenas operações, um pouquinho cada dia, alavancando bem pouco, alavancando 2 vezes, 3 vezes, né? Nunca cheguei a alavancar 10 vezes, fazendo muito pouco. A gente fechou ali numa média de 14% ali, foi a média do mês. Né? Agora, em uma única operação, a gente conseguiu fazer os 14%, apesar do susto aqui embaixo, né? Apesar de ter tomado susto. Mas é que eu expliquei, né? Você tem que saber utilizar as ferramentas que você tem disponível, né? Tanto as ferramentas aqui do Profit, o conhecimento que você tem, né? De trabalhar as médias, de trabalhar VWAP, preço ponderado, né? As ferramentas aqui de volatilidade, são
ferramentas que você pode se utilizar no dia a dia, né? E usar a alavancagem com inteligência, né? Inteligência, né? Então é isso, pessoal. Né? Esse vídeo de hoje foi basicamente para explicar aí essa questão aí de como se alavancar, né? De uma forma inteligente. Dá um susto no começo, mas tecnicamente a gente estava dentro do que poderia, né? Porque até esse momento aqui a gente não sabe, né? Quando você chega aqui nesse momento, você está vendo aqui, opa, e agora o que, que eu faço? Eu tenho o meu livro de oferta, tem ofertantes aqui em cima, XP, Itaú, oferecendo o lotes aqui em cima. Você tem a VWAP, preço médio dos grandes operadores, e eu tô aqui embaixo. Né? O que fazer nesse momento? Então você tem que se preparar. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima.